Olá, alunos! Hoje nós vamos resolver as aulas 19 e 20 do setor B. Lembrem-se, nós já estamos quase terminando todo esse material e nós estaremos avaliando vocês no próximo sábado. Então nós faremos as aulas 21, 22, 23 e 24, terminando assim o setor B. Setor B, aula 19. Pontos notáveis em um triângulo. Enem, conhecimentos geométricos. Nesta aula, baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então nós temos a figura de um triângulo com vértices ABC e as medianas M, N e P. E o ponto G é o ponto de equilíbrio da junção dessas medianas, onde elas se interceptam. O baricentro G divide cada mediana na razão 2 está para 1, ou seja, AG vale 2 vezes GM, BG vale 2 vezes GN e CG vale 2 vezes GP. Número 2, incentro é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo. Então nós temos uma circunferência inscrita em um triângulo cujos vértices são ABC e cujo incentro, que é o encontro das bissetrizes. Bissetrizes são as retas que dividem os ângulos. Pode observar lá no vértice A. O ângulo foi dividido em dois tamanhos iguais. A mesma coisa foi no C e também no B. Por isso que tem aqueles tracinhos cortando o ângulo, tá? Significa que eles ficaram com a mesma medida, porque a bissetriz é a reta que corta o ângulo em dois tamanhos iguais. O incentro é o encontro dessas bissetrizes. Observe a letra R, que é o raio da circunferência, e T, U e S são os pontos onde ela tangencia no triângulo, né, as bissetrizes. O incentro I é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Ele equidista, ou seja, dá a mesma distância de seus três lados de uma mesma medida R, que é o raio da circunferência inscrita. Número 3, circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Nós temos um triângulo inscrito em uma circunferência. Temos os vértices dele, ABC, que tangenciam essa circunferência. E temos as retas MPN, que são perpendiculares. Lá no centro do triângulo, nós temos o ponto O, que significa o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados do triângulo. Pode ver que nós temos os tracinhos que determinam os tamanhos iguais, de A até N, de N até C tem a mesma medida, de C até M, de M até B tem a mesma medida, com 3 tracinhos cortados, e com 2 tracinhos cortados de A a P e de P a B. Então significam que tem as mesmas medidas. E todas essas retas, elas fazem um ângulo de 90 graus, unindo, né, P, N e N. O circuncentro U é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. Ele equidista, ou seja, a mesma distância de seus três vértices de uma medida R, que é o raio da circunferência circunscrita. Ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes das alturas de um triângulo. Na figura, o ponto H é o ortocentro. Então eu tenho o triângulo ABC e tenho as retas L, K, J, e o H é o ponto onde marca o ortocentro. Todas essas retas L, K, J são perpendiculares, porque fazem ângulos de 90 graus. Em classe, número 1. Na figura, P e Q são pontos médios dos lados AB e AC do triângulo ABC. Se CR é igual a 2x mais 16 e PR é igual a 3x menos 2, o valor de x é quanto? Letra A, 4,2, letra B, 4,8, letra C, 5, letra D, 5,5, letra E, 7. Olá, alunos, vamos resolver o exercício 1, então. Aqui nós temos uma figura de um triângulo e duas retas que cortam e interceptam em R internamente a esse triângulo. Bom, nós podemos então deduzir que, de acordo, ele coloca aqui, P e Q são pontos médios dos lados AB e AC. Então, pontos médios do lado AB e AC. Então, quer dizer que esse lado é igual a esse lado e esse lado é igual a esse lado. Porque ponto médio, ele corta a reta e divide ela em dois segmentos iguais, certo? Então esse tamanho é igual àquele tamanho e esse tamanho é igual a esse tamanho.
Mesmo quando você olha assim para a figura, parece que no olhar não parece, mas a gente vai de acordo com o que está sendo garantido, tá? A gente pode também então deduzir a partir disso que B, Q e C e P, eles são medianas. Então vamos anotar isso. Então logo R é bom. Se eles são medianas, R vai ser o baricentro, que é o encontro das medianas. Bom, então eu tenho condições de descobrir o que ele pede. Ele quer que eu determine o valor de x, sabendo que CR é igual a 2x mais 16 e PR é igual a 3x menos 2. Bom, se B e Q e CP são medianas, logo R é o baricentro. Então eu posso dizer que o segmento CR é 2 vezes PR. Posso garantir isso? Então o segmento CR é 2 vezes PR. Bom, se eu tenho então que o segmento CR é 2 vezes PR, eu posso substituir. Então CR, vou ter que fazer aqui embaixo, que lá não vai caber. Vou trocar o pincel. Baseado então naquela leitura, CR é igual a 2PR. Quem é CR? 2x mais 16. Que é 2 vezes a parêntese 3x menos 2. Por que eu vou abrir parênteses? Porque são dois termos. Então, 2x mais 16 é igual a 6x menos 4. Agora eu vou igualar. 2x menos 6x é igual a menos 4 menos 16. Bom, eu tenho 2x, gasto 6x, fico devendo 4x, que é igual menos 4 menos 16, vocês vão somar, vai dar menos 20. O x não deve ficar negativo, multiplico os dois lados da equação por menos 1. Então, o 4, que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo 20. Então, 20 dividido por 4, o x vale 5. Certo? Número 2. Na figura, a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC. A medida do ângulo AOC é... Observe que eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 28 graus e outro de 26 identificados. E o ponto O. Letra A, 162 graus. Letra B, 126 graus. Letra C, 108 graus. Letra D, 84 graus. Letra E, 72 graus. Então vamos resolver o exercício 2. Ele quer a medida do ângulo AOC. Bom, AOC, então quer dizer que ele quer esse ângulo aqui. Ó. Eu já sei também que essas duas retas, elas formam um incentro. O que é um incentro? É a reta formada pelas bissetrizes. O que são bissetrizes? As retas que cortam os ângulos em dois tamanhos iguais. Bom, aqui o material está 28 graus, então aqui também mede 28 graus. Aqui está 26, aqui também mede 26. Então, essa figura aqui é um triângulo. Eu tenho condições de achar o ângulo AOC. Então, a medida do ângulo AOC mais 26 graus mais 28 graus dá 180 graus. Medida do ângulo AOC, somando os dois, vai dar 54 graus. 28 mais 26 é igual a 180 graus. Então, a medida do ângulo AOC vai ser 180 graus menos 54 graus. Esse outro aqui. Bom, medida do ângulo AOC, subtraindo 180 menos 54, vai dar 126 graus. Então, a medida do ângulo AOC é 126 graus. Porque a soma dos três, 26 mais 126 mais 28, vai dar 180 graus.
Número 3. No Piauí, as cidades de Floriano, Pedro Laurentino e Picos estão planejando construir em conjunto um grande açude que atendesse às 3 cidades. No projeto, foi determinado que o açude deveria ser implantado em um local cuja distância a cada uma das cidades fosse a mesma. Observando o mapa abaixo, notamos que elas formam um triângulo. Para satisfazer a determinação do projeto, em que ponto desse triângulo o açude deveria ser implantado? Letra E, em seu baricentro. Letra C, em seu incentro. Letra E, em seu circuncentro. Letra D, em seu ortocentro. Letra E, em seu epicentro. Vamos resolver então o exercício 3. Muito interessante esse exercício porque mostra 3 cidades do Piauí: Floriano, Pedro Laurentino e Picos. Nós procuramos apresentar aqui mais ou menos como está no mapa de vocês. Vocês estão bonitinho, mapa verdinho, né? Porque ele é um mapa adaptado, né? Tirado do Google. Bom, ele quer saber a determinação para que o açude fique implantado próximo às 3 cidades. Bom, então como é que esse açude pode ser feito de maneira que a cidade de Floriano, Picos e Pedro Laurentino tenham a mesma distância para acessar? Então veja bem, nós podemos então fazer o seguinte: unir os 3 pontos. Quando a gente une os 3 pontos, vocês devem fazer a mesma coisa aí no material de vocês. Nós vamos ter um triângulo, certo? Um triângulo. Então esse açude tem que ficar mais ou menos no centro desse triângulo, que dê acesso à mesma distância para as 3 cidades, para que ninguém saia prejudicado. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão unir e depois vocês vão traçar uma circunferência. Pessoal, eu vou ter que readaptar aqui, tá? Eu não tenho um compasso que dê certo aqui. Então, quem não tem cão, caça com gato, né? Então nós vamos traçar aqui, ó, uma circunferência onde esses 3 pontos vão estar dentro da circunferência. Então, o triângulo está inscrito na circunferência. E a circunferência está circunscrita ao triângulo, por fora dele. Bom, o que você vai fazer mais agora? Então, nós temos aqui, então, que identificar qual dos pontos notáveis, que é o baricentro, o incentro, o ortocentro ou circuncentro, para que a gente possa demarcar esse açude. Então, o açude é como se fosse um lago, né? Onde os 3 possam ter acesso para pegar a água. Bom, então vamos ver então. A gente uniu ali. Se eu traçar então aqui uma reta, faço uma determinação de um ponto comum a eles, ó, tracei 3 pontos formando retas perpendiculares às distâncias entre Floriano e Picos, Floriano e Pedro, Pedro e Laurentino.
Agora vamos fazer o encontro dessa cidade nesse ponto. Então o açude, ele deverá ficar bem aqui, ó. Certo? Um ponto que fique a mesma distância para os três. Parece que não, mas essa distância é igual a essa, igual a essa. Quando a gente analisa o ponto, né? Isso será o circuncentro. Então, o que é o circuncentro? É o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo. As mediatrizes, conforme fala aqui no material, nós temos então retas perpendiculares que se encontram nas distâncias e nós vamos ter então em comum esses pontos aqui, ó, que vão ter a mesma distância. Então, nesse caso, esse açude vai ficar no centro do triângulo, no encontro das mediatrizes. Então, a letra C, em um circuncentro. Aula 20, Teorema de Tales, Enem, Conhecimentos Geométricos. Nesta aula, número 1, Teorema de Tales. Nós temos então duas retas oblíquas, R e S, e temos várias retas paralelas cortando essas retas oblíquas. Duas retas que interceptam um feixe de retas paralelas vão determinar sobre elas segmentos correspondentes proporcionais. Na figura temos, por exemplo, AB sobre a linha B', que é igual a CD sobre linha D'. Número 2, teorema da bissetriz interna. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto a ele em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Na figura temos que AB sobre BS é igual a C sobre CS, ou seja, C sobre M é igual a B sobre N. Em classe. Número 1. Calcule o valor de x em cada figura, dado que as retas R e ST são paralelas, interceptadas pelas retas U e V. Então temos a letra A e a letra B. Vamos resolver então o exercício 1 da aula 20. Vamos à questão A e depois à questão B. Nós temos que determinar o valor de x nesse feixe de retas. Bom, o segredo é o seguinte. Na hora de ler, se você ler de cima para baixo, esse lado, você terá de ler de cima para baixo o outro lado. Se você ler aqui de cima para baixo, depois de baixo para cima, não bate. Então tem que ter muita atenção para ler corretamente. Se você quer ler também de baixo para cima, aqui também pode ser de baixo para cima aqui. Bom, eu vou ler de cima para baixo. 2x mais 1 sobre 6 é igual a 3x sobre 8. Então veio de cima para baixo. Agora é só multiplicar. 8 vezes 2, 16. X, 8 vezes 1, 8. 6 vezes 3, 18x. Vou passar o x para o outro lado. 8 é igual a 18x menos 16x. 18x menos 16x vai dar 2x, que é igual a 8. X é igual a 8, que divide 2. X é igual a 4. Achei o valor de x. Aqui, ó, mudando a ordem, se você muda de todo mundo ao mesmo tempo, não tem que se preocupar com o jogo de sinal. Ó, resolvi o x do lado de lá, depois coloquei o resultado pro lado de cá e inverti o 8. Troquei todo mundo, não tem jogo de sinal. Vamos ver ali agora. A mesma lógica. Ler de cima para baixo, os dois, ou de baixo para cima, os dois. Vou ler de baixo para cima. X mais 5 sobre 10 é igual a 2x mais 4 sobre 15. Agora vamos multiplicar cruzado. 15 vezes x, 15x. 15 vezes 5, vamos fazer a continha aqui do lado, 75. 10 vezes 2, 20x. 10 vezes 4, 40. Ó, 15x menos 20x, mudei de lado, 40 menos 75. Bom, tenho 15x, gasto 20x, fui devendo 5x. Tem 40, gasto 75, fui devendo 35. Posso pegar esse menos 5, jogar direto, ou eu posso multiplicar por menos 1. Vou fazer diferente aqui.
Então 5x é igual a 35. Quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico os dois lados. Eu só fiz essa multiplicação para que a variável ficasse positiva, não por causa do outro número. X é igual a 35, que divide 5, x vai dar 7. Então, encontramos o valor de x. Número 2. Na figura, as retas A, B e C são paralelas. Calcule os valores de x, y e z, dado que AB é igual a 60. Então, vamos calcular o valor de x, y e z. Observe que esse feixe de retas é diferente do exercício 1. As retas eram paralelas e elas não se cruzavam aqui quando essas duas retas oblíquas, elas eram concorrentes, mas elas não se cruzavam no feixe. Pode perceber o exercício anterior. Elas só secavam ou só cortavam o feixe. Bom, então a gente pode dizer o seguinte. O enunciado me diz que o segmento AB vale 60. Então, quem faz parte da reta B? X, Y e Z. Elas juntas valem 60. E existe também umas medidas nessa outra reta aqui, ó. 10, 8 e 6. 10 mais 8 mais 6 vai dar 24. E eu sei que x sobre 10 é igual a y sobre 8, que é igual a z sobre 6. Olha que interessante. X e y estão na mesma posição, já o z mudou de posição, veio para cá, mas ele continua na reta AB. Ele não está na reta 10, 8, 6. Conseguiram entender? Então cuidado com esse cruzamento, você tem que ler corretamente. Reta AB, x, y, z. A outra reta 10, 8, 6. Agora eu posso resolver. Então eu posso resolver o x fazendo o seguinte, ó. X sobre 10 é igual a 60 sobre 24. Então 24x é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 24. Quanto que dá 600 dividido por 24? Bom, 60 eu posso colocar 3. 3 não dá, fica muito alto. Então 2, 48. Fica 2, emprestou 12. Acho aqui 120. 120 eu posso colocar 5. 5 vezes 4, 20, 1, 2, 3, 2. Então o x vale 25. Ó, já achei o valor de x. Posso achar o valor de y do mesmo jeito. Fazendo assim agora. Isso é igual a 60. Então, y sobre 8 é igual a 60 sobre 24. Então, multiplicando 24y é igual a 480. Y é igual a 480 dividido por 24. Quando eu divido 480 por 24, eu vou ter 20. Então o y vale 20. Se você quiser, você ainda pode achar o z do mesmo jeito. Z sobre 6 é igual a 60 sobre 24. Bom, se você somar 20 mais 25 vai dar 45. 45 menos 60 vai dar quanto? 15. Então eu tenho que aqui o z vai ter que dar 15. Então vamos fazer a continha. 24z é igual a 360. Z é igual a 360 dividido por 24. 360 dividido por 24. Então vai dar 1. 5. Ó. Então você poderia fazer somando 25 mais 20 e subtraindo de 60, que daria 15. E se você fizer por razão de proporção também vai dar 15. Então eu posso dizer que x é igual a 25, y é igual a 20
e Z é igual a 15. Porque somando os três vai dar 60. Número 3. Um faroleiro F, observando um navio que navegava em uma trajetória retilínea, notou que do ponto A, distante 2.500 metros do farol, ao ponto B, o navio navegou 1.000 metros. Quantos metros o navio navegou do ponto B até o ponto C, distante 1.500 metros do farol, se os ângulos AFB são congruentes? Vamos resolver o exercício 3. Eu procurei fazer aqui mais ou menos o desenho do que está aí. Nós temos uma torre, lá em cima tem um faroleiro que ele está avistando as distâncias. Então, do A até o farol, nós temos 2.500 metros. Ele diz que tem um barco trafegando em linha reta que vai já até B com 1.000 metros. E diz também que a distância, que os ângulos AFB é igual a BFC. Então esses ângulos têm a mesma medida. Então, se eles têm a mesma medida, isso aqui é uma reta bissetriz que divide o ângulo em dois tamanhos iguais. E ele diz também que a distância de F até C é 1.500 metros. E ele quer saber qual a distância que o barco andou de B até C. Vou colocar esse X aqui embaixo. B até C. Bom, a gente vai usar a mesma lógica. Se eu ler daqui para baixo, vou ler lá para baixo. Então, 2.500 sobre 1.000 é igual a 1.500 sobre X. 2.500x é igual a 1.500 vezes 1.000. X é igual a 1.000 e 1,5 milhão dividido por 2.500. Posso cortar aqui. Então ficou 15.000 dividido por 25. 15.000 dividido por 25. Bom, 150, 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30, vão 3, 12, 15. 2 zeros, x é igual a 600. Então, a distância de B a C são 600 metros. Bem interessante, né? Terminamos as aulas 19 e 20. Então vocês devem ir até plural e resolverem as tarefas mínimas e complementares.